Por que mediação paraste?
realizado de forma tão concreta por cada um de nós na cruz de Cristo. Nesta Sexta-feira Santa, lembramos os terríveis sofrimentos de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, na cruz, para em nosso lugar sofrer toda a ira e castigo eternos por causa de nossos pecados. Olhamos com tristeza para Jesus Cristo, que sofreu tanto por nossa causa, mas também olhamos para o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna no céu. Que Deus nos faça refletir sobre os nossos pecados e sobre o seu amor em Cristo nesta noite. Iniciamos este culto em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a cruz de Cristo lembra os nossos pecados. Ela não teria existido se nós não fôssemos pecadores. Por isso escreve Isaías: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo Cristo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Em Cristo, o Pai Celestial quer perdoar todos os que se arrependem de seus pecados, creem nele e querem corrigir a sua vida.
Confessemos, pois, humildemente a nossa culpa, para que, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, sejamos purificados. teve compaixão de nós e entregou seu único Filho para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados, e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que reconhece o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos nos aproximar de Deus e adorá-lo. E queremos fazer isso hoje, sexta-feira santa, lendo o Salmo 22. Enquanto nós procuramos o Salmo, eu convido as crianças para virem aqui na frente. As que trouxeram a sua oferta podem trazê-la ao altar. As outras esperem aqui que o professor Lucas vai estar aqui para levá-las à escola. Salmo 22 é um salmo que descreve vividamente como Jesus Cristo sofreu na cruz pelos nossos pecados. Tanto que o título do salmo é um grito de angústia e um salmo de louvor. Jesus Cristo sofreu na cruz por amor a nós, para nos salvar. Vamos adorá-lo dentro desse salmo. O pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade dos pares, e o último versículo leremos em comum. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram que tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me revelei, eis o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Eternamente com água, e todos os meus ossos se desmoronarão. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer.
que não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, Sexta-feira Santa, encontramos em Isaías capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, página 1065, onde o profeta descreve como Jesus Cristo sofreu na cruz por nós. E ele diz que Jesus Cristo na cruz levou sobre si mesmo a nossa culpa, a nossa dor, o nosso castigo para nos salvar. Isaías 52, 13 até 53, 12. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela?
porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A epístola escolhida para hoje encontramos em Hebreus capítulo 4, página 1720 do Novo Testamento,
Hebreus 4, 14 a 16, depois 5, 7 a 9, onde o autor de Hebreus fala do que Jesus fez por nós. E ele afirma: Jesus Cristo é o autor da salvação eterna. Somente Jesus pode dar, através da cruz, perdão, vida e salvação ao pecador. Hebreus 4, 14 a 16, 5, 7 a 9. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemo-nos firmes à nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, e, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. versículo 42, e eu convido os irmãos e irmãs que foram se fortificarem a ler esse texto em forma de jogar o texto. João 18, 1 até 19, 42, onde nos conta todo o caminho de Jesus até a sua morte na cruz.
Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra, e tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me destem. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e o feriu os servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos deste homem? Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês fazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer.
Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se e lhes diziam: Salve! e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique. Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que dei autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, chamavam: Fora, fora. Crucifique-o! Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse: Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,
pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso o que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharam para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de composto de mirra e aloe. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo do mistério. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado
cujo reino não terá fim, e do Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e uma única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos
graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Hebreus, capítulo 4, que a gente viu agora há pouco, ressaltando o tema: Jesus Cristo tornou-se o autor da salvação eterna. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo, vocês estão com o fiozinho que foi distribuído? Aí no maiorzinho. Quando Jesus Cristo criou o mundo e o ser humano, ele era como um fio de luz. O ser humano estava conectado a Deus, estava ligado a Deus. Deus estava presente na vida do ser humano lá no Jardim do Éden. De Deus vinha toda a paz, toda a alegria, era a vida, era a felicidade, era a eternidade. E tudo porque o ser humano estava conectado a Deus como um fio de luz. Esta relação perfeita entre o ser humano, criatura de Deus, e o Deus Criador, trazia paz, felicidade, vida eterna para o ser humano. Imagine, estimado irmão e irmã, como era a vida sem sofrimento, sem dor, sem maldade, sem problemas, sem aflições, sem a morte. Diríamos com toda certeza que era o paraíso, e de fato era o paraíso. Mas tudo isso existia lá no início, porque o ser humano estava conectado a Deus, perfeitamente conectado a Deus. Deus estava presente na vida do ser humano e o ser humano cumpria perfeitamente a vontade de Deus em sua vida. O pecado rompeu a conexão. O pecado nos separou de Deus. Foi como se o fio de luz estivesse desligado e não recebesse mais todas as coisas que dão felicidade para o ser humano. Assim, o ser humano desligado de Deus não recebia mais vida, paz, amor, felicidade. E, consequentemente, o ser humano se perdeu em pecados e maldades. Isso trouxe o sofrimento, a dor, a morte aqui e no inferno, sobre toda a humanidade, como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O ser humano, como este fio de luz, estava desligado de Deus e não havia no mundo quem tivesse condições de consertar o erro feito pelo ser humano. A justiça de Deus exigia que por cada pecado cometido, por cada ser humano, houvesse uma punição, um castigo. Só que esse castigo era eterno no inferno. Como diz o profeta Naum no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus sempre amou o ser humano que ele criou com tanto cuidado e deu para ele uma alma eterna. Por isso Deus resolveu fazer algo para salvar o ser humano do inferno. Como diz João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja com esse fio o que Deus fez por mim e por vocês. Sabe o fio que está aí na mão? Agora, essa outra partezinha aqui é Deus, é a nossa ligação com Deus. E esse terceiro fiozinho é Jesus Cristo. Vamos fazer uma coisa, vamos ver se vai dar certo? Primeiro você vai ligar você e Deus, vamos lá? Tenta emendar aí. Tem que ser bem emendadinho.
Conexão com Deus tem que ser legal. Quem nos conectou com Deus? Jesus Cristo. Então, coloca Jesus Cristo no meio lá. E vira. E o que nós temos? Se vocês fizeram certo, o que nós temos? Tem umas cruzes aí que estão horríveis, não é? Em todo caso. Jesus Cristo nos reconectou com Deus. Ele nos uniu ao Pai, porque na cruz Ele sofreu por você, por mim, por todos os seres humanos. Ele pagou os nossos pecados. E alguns que não conseguiram ainda, vai, tenta lá. Tenta se conectar com Deus através de Jesus, que vai dar certo. Com Jesus sempre dá certo. Chamado irmão e irmã, lá na cruz, naquelas 6 horas que ele passou pregado, Jesus Cristo levou sobre si mesmo toda a ira e castigo eterno de Deus em seu, em meu e no lugar de todos os seres humanos. Jesus Cristo foi o nosso substituto, assim como o Cordeiro era o substituto dos seres humanos quando era sacrificado no Antigo Testamento pelos pecados de todos os seres humanos, figurando Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso o autor de Hebreus diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo tornou-se o autor da salvação eterna, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Nós não podemos imaginar o quanto Jesus Cristo sofreu na cruz, levando em seu corpo e sua alma todo o peso da ira e castigo eternos de Deus em seu lugar, em meu lugar, no lugar de todos os seres humanos, pelos nossos pecados. Isaías 53, que nós ouvimos agora há pouco, tenta descrever o que Jesus sofreu quando ele diz assim: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Muitos fatos aconteceram quando Cristo morreu e foi relatado agora no Evangelho. Primeira coisa, houve escuridão em pleno meio-dia. O mundo se encheu de trevas, porque aconteceu que o Filho de Deus estava pendurado na cruz, injustamente. O próprio Pilatos, vocês lembram da leitura? Ele disse: eu não encontro neste homem crime algum. Foi injustiça cometida contra Cristo. Segunda coisa, quando Cristo morreu na cruz, aconteceu uma coisa estranha. Aqui no altar tinha uma cortina no Antigo Testamento que dividia o altar, que era o lugar onde Deus estava, no templo, chamado Santo Lugar. Ninguém podia entrar lá dentro. Quem entrasse morria, porque Deus deixou bem claro que Ele, o Deus Santo, não pode conviver com quem é pecador. Quando Cristo morre, essa cortina é rasgada de alto a baixo por Deus. Deus querendo dizer concretamente para o povo de lá e para você e para mim: você, pecador, tem acesso ao Deus Santo, porque Cristo morreu por ti. Você agora pode chamar inclusive Deus de Pai Nosso. Você pode se aproximar de Deus manchado pelos seus pecados. Você pode se aproximar de Deus com todos os seus defeitos
e Ele vai receber você. Como Jesus já falou: venham a mim vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse Deus que era inacessível ao ser humano pecador, através de Cristo rompe-se a cortina e agora nós temos acesso a Deus, podemos conviver com Deus já aqui, mas eternamente no céu. Outra coisa que aconteceu quando Jesus morreu: a terra tremeu, houve um terremoto. Era Deus mostrando, por um lado, a terrível coisa que aconteceu com o seu filho, por outro lado, Deus mostrando que o que Cristo fez moveu o mundo para perto de Deus, para próximo de Deus, reconectando o ser humano pecador com o Deus Criador. E aqui tem uma outra coisa fantástica: aquele soldado que pendurou Jesus na cruz, quando Jesus morre, ele olha para a cruz e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus Cristo tornou-se o autor da salvação eterna porque ele foi obediente até a morte de cruz. Em qualquer momento na história da vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele, como Deus que sempre foi, ele poderia ter dito: sabe de uma coisa? Vocês cometeram os erros, se virem agora. Ele poderia em qualquer momento ter dito: eu vou voltar para o céu. Mas não. Ele colocou um objetivo muito claro na vida dele. Ele queria ter você com ele no céu. Ele queria que você permanecesse com ele na eternidade, feliz. E por isso ele se dispôs a aguentar todo o sofrimento, toda a dor, todo o castigo eterno sendo derramado sobre ele, inocentemente, mas no seu lugar, no meu lugar, no lugar de todos os seres humanos. Eu lembro uma coisa muito triste. Na quinta-feira santa, lá no Getsêmani, vocês lembram que Jesus foi orar? Ele foi orar porque sabia que seria difícil. Salvar você seria muito difícil. E ele foi orar. Na oração ele pede: Pai, passa de mim este cálice, livra-me da cruz, pelo tamanho do sofrimento que ele iria passar. Mas ele disse: faça-se a sua vontade. E a vontade do Pai foi entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, ao sofrimento e à morte na cruz por você. Porque Ele quer que você esteja reconectado com Deus, através de Jesus, hoje, na sua vida aqui, que você tenha alegria de saber que em Cristo você tem o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna, que você saiba que nem a morte pode separar você do amor de Deus em Cristo. Ele quer que você saiba que você nessa vida é um passageiro, mas que o alvo da sua e da minha vida como cristãos é estarmos com Cristo no céu, o que é incomparavelmente melhor. Jesus Cristo tornou-se o autor da salvação eterna porque ele foi obediente até a morte de cruz para todos os que confiam nele. Embora a cruz de Cristo seja a salvação para toda a humanidade, todos os seres humanos, por mais pecados que tenham, eles têm em Cristo o perdão, a vida e a salvação. Mas muitos não creem nisso. Muitos não creem e preferem viver longe de Deus, desconectados de Deus, desconectados da palavra de Deus, desconectados da oração da igreja e vivendo em pecados. E perdem tudo que Cristo fez por eles. Perdem a salvação eterna. Ter fé, estimado irmão e irmã, não é você falar que crê. Isso até o diabo pode falar. Ter fé é você viver com Cristo neste mundo. É você fazer aquilo que dizia o Salmo 37,5, como é que é? Entrega
sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Na fé, mudam os nossos valores, as nossas prioridades, o nosso objetivo de vida. O apóstolo Paulo, quando Jesus Cristo entrou na vida dele, ele disse o seguinte: o meu viver é Cristo, e tudo que eu fizer nessa vida eu vou viver para agradecer e para servir aquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim na cruz. Por isso, na fé, o cristão busca em primeiro lugar a Deus, na meditação diária da palavra de Deus, na oração, no participar ativamente da igreja, no testemunhar a sua fé para outras pessoas e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Chamado irmão e irmã, bonitinha a cruz, e ela lembra muita coisa para você. Eu queria que você levasse para casa a sua cruz. E cada vez que você olhasse para ela, você lembrasse que aqui está o amor de Deus por você. E foi grande, foi imenso. Esse amor de Deus que se dispôs a entregar o seu filho à morte para ter você com ele. Esse amor de Deus por você é tão imenso que Ele quer que você permaneça ligado a Ele todos os dias, para que Ele possa continuar te abençoando, protegendo, amparando, que Ele possa continuar cuidando de você e de sua família, para que você um dia esteja com Ele nos céus. Você agora, através da cruz de Cristo, tem um novo nome: cristão e cristã. Honra este nome com a sua vida, honra este nome vivendo a sua fé neste mundo, colocando Cristo, palavra de Deus, oração, igreja e vida cristã como suas prioridades de vida. Viva na alegria da salvação, viva na alegria de ter um Salvador que morreu por ti, porque esse Jesus que morreu por ti, no dia em que você for chamado para o céu, vai estar lá pronto para receber você com um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, confiou em mim, amou, me serviu, permaneceu unido comigo, conectado comigo. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
que entregou a coisa mais preciosa que ele tinha, o seu Filho, para nos salvar em sacrifício, que nos abençoa diariamente com bênçãos espirituais e materiais, merece ser honrado com a nossa vida e de maneira muito especial com as nossas ofertas que trazemos para nós. Nós vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós podemos te agradecer por tanto amor que o Senhor tem por nós, que somos tão pecadores? Como nós podemos, ó Deus, olhar para a cruz de Cristo e agradecer por todo o sofrimento que Jesus Cristo sofreu por nossos pecados, por nossas maldades? Só podemos, ó Deus, te louvar, te agradecer e viver uma vida consagrada a Ti, a Tua palavra, oração, igreja, e vivermos para divulgar para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, somente a salvação pela fé nele. Que nós possamos reconhecer diariamente o Teu amor grandioso por cada um de nós, reconhecer as Tuas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias, reconhecer que nós estamos reconectados contigo através de Jesus Cristo e permanecermos na fé, na esperança e no amor. Que nós possamos amar a Ti como o Senhor merece, acima de todas as coisas. Que nós possamos amar a Tua palavra, que é o meio pelo qual o Senhor se comunica conosco, o Senhor se conecta conosco. Que nós possamos também orar constantemente, colocando perante Ti as nossas vidas, as nossas alegrias, as nossas dificuldades, sabendo que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que nós possamos nos alegrar com a salvação que Cristo deu para nós, mesmo quando estivermos passando por problemas, dificuldades e aflições. Que nada neste mundo nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Que nós possamos agradecer pela Tua presença constante, mesmo quando nós não valorizamos tudo que o Senhor é e faz por nós. E que nós possamos confiar sempre que a nossa vida está nas Tuas mãos, que assim como o Senhor nos salvou, o Espírito Santo está presente em nossas vidas, nos dando sabedoria para caminharmos por este mundo mau até chegarmos aos céus. Que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e paz. Abençoa cada um de nós, nossas famílias, dá-nos uma Páscoa
feliz com Cristo. Que as pessoas que viajaram possam estar em segurança. Abençoa aqueles que estão em sofrimentos hoje com o Teu Espírito Santo, para que eles sejam consolados, que eles sejam animados, e que a esperança da vida eterna faça com que eles se levantem dos seus sofrimentos e possam continuar a sua caminhada de fé com os céus. Fica conosco, ó Deus, que nós possamos viver como o apóstolo Paulo falou, para te honrar, para te glorificar, que a nossa vida seja Jesus Cristo. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o enterrou, dizendo: Bebei todos este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, abas concede. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Brasileira do Brasil, que estão preparados, que sabem que são pecadores, também que seus pecados e querem, através da Santa Ceia, receber de Cristo perdão, vida e salvação. O Senhor Jesus convida a vir todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, que tudo já está preparado.
comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciardes a morte do Senhor até que venha. Por isso demos graças ao Senhor e oremos. Senhor, agora despedes em paz os teus servos, segundo a tua palavra, pois os nossos olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos neste culto, que ao sairmos pelas portas da igreja, estejamos felizes com o teu perdão, com a nossa fé fortalecida, e assim como Cristo morreu por nós na cruz, que possamos viver uma vida dedicada a Cristo, sua palavra, oração e igreja. Fica conosco e despede-nos com a tua bênção. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Antes da bênção, como nós todo ano fazemos, nós vamos cantar depois dos 3 améns, e daí toda a congregação senta, nós vamos apagar as luzes, só vai ficar a luz da cruz acesa, dando oportunidade para que cada um de vocês faça a sua oração, agradecendo por esse Deus que é tão maravilhoso, e colocando a sua vida, a sua família nas mãos dele, agradecendo e pedindo o que você precisa. E na medida que você vai saindo, vai terminando a sua oração, sai em silêncio pela porta da igreja, vai para a sua casa meditando em tudo que você viu e ouviu neste culto, e esteja aqui na igreja domingo de manhã, 9 horas, pronto e feliz para celebrar a ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte e a certeza da presença dele em nossas vidas e da vida eterna nos céus. Legal? Então, depois do amém, todos sentam, faz a sua oração, cada um que termina vai sair em silêncio, pega o seu carro, vai para casa e medite em tudo que Deus fez por você. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.